Não é isso? Bom, tá gravando aqui. Ok. Sim, então 2 pessoas não vão poder participar, né? Uma delas foi redimensionada para outro dia, que é a última participante, a Simone Ruffinoni, e a outra não vai participar de forma alguma, que é exatamente a primeira apresentadora, Carla da Conceição Ferreira. Então, aí a gente decide aqui se passa já de imediato. Ainda faltam 2 minutos para começar, né? Só uma conversa informal por enquanto. Se passa de imediato para a segunda pessoa, né? Que seria Mônica Maria dos Santos e Bruno Roge Lopes. Acho que é Reis Lopes. Ou seja, teremos 2 apresentações para a tarde de hoje só. Inicialmente tínhamos definido o tempo de 15 minutos, né? Porque muita gente, as sessões estão lotadas. Mesmo com essa vaga, né, gerada pelas 2 ausências, né, acho que a gente vamos ficar um pouco também tentando respeitar esse limite, né? Porque depois tem um tempo considerável para discussão e qualquer dúvida, enfim, qualquer argumentação a gente trata em conjunto. A Mônica, Carlos Luciane. Professor, antes de iniciar as apresentações, eu tenho uma pequena introdução para fazer do grupo da Abralic, que é um breve texto para leitura antes das apresentações, tá bem? Tá bem. Você é a monitora, é isso? Isso, sou monitora. Prazer. Prazer. Você está onde, Carla? Em Porto Alegre? Na verdade, eu moro numa cidade do interior chamada Novo Xingu, mas eu estudo na URGS em Porto Alegre, sim. Eu não entendi como é o nome? Novo Xingu. Novo Xingu. Xingu. Nunca tinha ouvido falar. Que região? Norte ou... É no norte do Rio Grande do Sul. Norte do Rio Grande do Sul, né? Isso. Próximo de Santa Catarina já. Muito frio. Rai, boa tarde, Rai. Oi, boa tarde, André. Saudade. Seja bem-vindo a Poá. Você está completamente adaptado. Pois é, isso foi um balde de água fria na minha vida, né? Porque eu planejei muitas vezes ir a Porto Alegre. Eu tenho uma grande amiga que é coordenadora do curso de letras lá da Unicinos. E ela disse, vamos, André, vem. E nunca deu certo. Agora, finalmente, agora eu vou, porque tem a Bralic lá. Surgiu essa situação. André, eu queria... A gente vai fazer igual a música do Chico Buarque, a Nina, né? Que ele fica se comunicando com a moça lá na Rússia. Mas só por... André, eu queria tanto ter te recebido aqui. Eu queria passear. Eu iria para Gramado. Eu só conheço Gramado. Temos poucas pessoas. Alan, deixa eu ver. Você não está na lista, né, Alan? É só ouvinte. Então, eu seria, acho que o terceiro a apresentar agora às 4, no dia 17, né? Então você saiu de uma sessão e veio para cá, é isso? Eu acredito que possa ter havido alguma alteração, porque para mim aqui no e-mail eu mostrava essa sessão. Talvez, será que eu tenha visto a sessão errada? Não, é porque, na verdade, quem estava mexendo nesse arquivo era o outro coordenador, o Osiris. Ele não vai poder estar nesta sessão. Sim. E ele foi jogando muito espaçadamente. Ele disse, olha, André, tem isso, tem isso, tem isso. Então, eu sei que eu não consegui anotar tudo. Eu anotei as ausências, né, de quem não poderia vir de forma alguma, mas as pessoas que migraram de uma sessão para outra, eu não consegui... Porque eu recebi no primeiro e-mail, que tem 2 semanas, daí não sei se teve alguma atualização que eu possa ter perdido, mas estava como dia 17, quinta-feira, o coordenador André, né? E daí eu seria a terceira apresentação, sendo a primeira de Carla, a segunda de Érica e a terceira. Qual o nome do teu... Seria a relação entre sujeito e espaço. Estou vendo. No Manuel de Barros, não é isso? Isso. Na minha ficha, você está como a primeira apresentação das 17 horas. Desculpa, sim, mas seria hoje. Das 19 horas, das 7 da noite. A primeira das 19. Não, sem problema também. Mas se você quiser, já que nós estamos com esse buraco na grade, se você quiser, não tem problema não. O que seria interessante mantê-lo à noite é porque eu coloquei, são todos os trabalhos sobre poesia, né? Então teríamos uma sessão só sobre... Você que é do Popos, está participando das nossas reuniões, é isso?
Sim, eu participei de algumas reuniões já. Eu não consegui participar das últimas, porque eu estava em fechamento de semestre aqui na UEL, mas eu participei de acho que 2 ou 3 reuniões do TOPS já. Eu tenho uma parente, Yara. Yara, você tá onde, Yara? Yara Pinheiro. Bom, aqui são 4:03. Podemos, então... Mônica Maria dos Santos está presente? Eu não consigo ver o link dela aqui na tela. Mônica Maria e Bruno Lopes, né? São 2 autores. Nenhum dos 2, né? A Érica está, né? Estou vendo o link da Érica aqui. Érica, você se incomodaria em começar, então, já que a primeira expositora não está presente? Não. Não me incomodo, não. Você tem slide? Deixa eu só ajeitar aqui, porque não está aparecendo ninguém para mim. Vai estranho, né? Não tem slide, não. Eu não tenho muita intimidade agora mais com tecnologia. Desculpa, antes de começar, é só para... Porque a Carla tem informes, né? Tem que abrir a sessão. Isso. Uhum. Eu acho que já são 4 horas, podemos, né, Carla? Por favor. Podemos? Tá, tudo bem, então, professor. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou doutoranda e tenho no programa de pós-graduação em Letras da URGS, estudo em Porto Alegre, e eu faço parte, então, dessa equipe de monitores da Abralic. Eu acompanharei as apresentações hoje à tarde e também hoje à noite do simpósio temático Teu Espaço e Literatura, e eu ficarei à disposição, então, nesse período. Eu farei, então, a leitura de um texto que foi repassado pelos organizadores da Abralic. Então, vou fazer uma leitura agora. Boa tarde a todos e todas. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês nesse congresso, que, por conta de conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios temáticos gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a unidade receberão os certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, atentem para diretrizes como formato, normas de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Vocês podem ver a programação das mesas no site da Abralic. Elas são realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área, transmitidos de forma aberta. As mesas passadas já estão no nosso canal. Não deixe de nos seguir. Por favor, confira os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenha o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando. Desligue o vídeo caso esteja com a conexão fraca ou de dados. Desejamos a todos e a todas, um ótimo congresso. Obrigada. Obrigada. Ok, obrigada, Carla. Obrigado, Carla. Eu só queria ressaltar a ideia do livro, né? Porque normalmente tem os anais do evento, né? E desta vez sairão livros eletrônicos, né? Normalmente a gente pensa na publicação de um livro a partir... Esse simpósio ele já vem há algum tempo, né? A gente abre... Acho que uma única vez nós mudamos, o título saiu um pouquinho diferente. Entrou Memória, se eu não me engano, Literatura, Espaço, Memória, alguma coisa nesse sentido. Mas é o mesmo grupo, né, que está à frente, enfim. E normalmente a gente pensa em alguma publicação a partir das apresentações na Abralic. Então, desta vez, não precisamos nem mais nos preocupar com isso, porque a própria Abralic já vai publicar uma série de livros eletrônicos. Um dos coordenadores, né, somos 3, né, chegou. Boa tarde, professor Sidney Barbosa, da UNB, irá coordenar. Boa tarde a todos e a todas. Que alegria que a gente está nesses novos tempos complicadíssimos, conseguindo, de uma maneira ou de outra, participar de uma Abralic e levar a eficiência, não é, de espaço literatura. Então, é com muita alegria que eu saúdo a todos
e os cumprimentos também por chegarem até aqui, o que não é fácil, né? Muito bem. Não podemos esquecer, depois dos avisos, de anunciar o evento que nós teremos no mês de outubro, que seria a JOEL, a Jornada de Estudos sobre Literatura e Espacialidade e outras artes, e que deveria ser realizada em Portugal, em Viseu, no mês de outubro, será realizada online. Então, nós vamos passar daqui a pouco o endereço direitinho para todos. Então, uma boa tarde de trabalho para todos nós. Obrigado. Deixa eu dar só mais informação. Eu não sei se vocês estão, né, todos, não só os que estão aqui hoje, mas ao longo de todas as sessões deste GT, porque trabalham especificamente com espaço, ou, sei lá, de repente a pessoa tinha só um capítulo, alguma coisa esporádica, né, e casou de ter um GT com essa temática. Mas, sobretudo, aqueles que pesquisam mesmo, né, esse tema. Então, nós somos de um grupo de pesquisa, especificamente sobre espaço, chamado TOPOS, e que realiza uma jornada internacional anualmente, né? Um ano em Portugal e um ano aqui no Brasil. Então, procurem depois, existe uma página chamada grupotopos.com, né? Todas as informações estão lá. Né? Como o Sidney falou, esse ano, infelizmente, né, teremos que fazer, ou felizmente eu estou até gostando, tá? Quer dizer, só não gostei de ter perdido a viagem para Porto Alegre, mas o restante é interessante. Então vai ser um evento online, né, mas espero que tudo se normalize o mais breve possível, e a partir do próximo ano a gente volta ao trâmite normal, né? Então vocês podem ir, em Portugal é sempre numa cidade localizada na região central do país, chamada Viseu. Então fica o convite, né, para esta edição especificamente e para as próximas também. Acompanhem os nossos trabalhos, a gente lança livro anualmente, né? Está para sair daqui a pouco, sai um chamado Espaço e Poesia, para discutir estritamente a questão do espaço na poesia. Não é muito usual, pelo menos amparado, né, em teorias espaciais assim, mais consistentes. E uma boa tarde a todos, né? Eu acho que podemos começar, né? Então, a Érica se prontificou. A Mônica chegou neste meio termo? Não, né? Então, Érica, cadê? Deixa eu ver, sumiu, achei a Érica. Eu acho que a recomendação mesmo seria, quanto menos informação, eu acho que mais leve fica esta plataforma. Eu confesso que eu prefiro ver a cara de vocês, eu acho. Vai ser meio paradoxal, mas eu acho tecnicamente mais humano. Então, acho que a gente mantém lá. Eu falei, vocês estão desligando agora. Mantenham o microfone desligado, porque aí sim dá microfonia, e as câmeras ligadas. Se começar a ocorrer algum tipo de problema, a plataforma ficar pesada mesmo, aí a gente começa a desligar as câmeras. Pode ser assim? Aí a Érica ela vai falar, ela pode olhar no olho de todo mundo. Minha querida, então, 15 minutos, pode ser? Você vai Ok. Né, a gente, que responsabilidade, hein? Você vai abrir os trabalhos. A number one. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Eu sou mestranda pela UFES, né, em estudos literários, e eu trabalho com a obra de William Faulkner, que é O Sonho e a Fúria. Eu trabalho com a questão da representação e do imaginário, e eu achei que podia encaixar nessa comunicação, né, sobre espaço. Sou formada em História, eu gosto muito desse diálogo de História com literatura, então, também qualquer equívoco meu na parte de literatura, vocês têm liberdade para me corrigir, que eu sou nova. Bom, o título da minha comunicação é Modernidade e Evocação do Passado, uma análise do espaço real e psicológico na obra O Sonho e a Fúria, de William Faulkner, né? Bom, Faulkner, ele centrou a sua obra no condado de Aknopatawa, que é um condado imaginário, mas que é uma representação do sul dos Estados Unidos pós-Guerra de Secessão. Faulkner, ele é considerado o maior escritor moderno dos Estados Unidos, também um dos que mais se deteve nos aspectos sombrios, melancólicos e universais da condição humana. Ele ser associado automaticamente à sua terra natal,
social, né, pelo público literário, ele torna esse Deep South, né, o sul profundo, num recurso positivo, né? Essa região, esse recorte de espaço e de tempo, e traz a genialidade dele, né? Então, é uma região com uma economia agrícola, uma vida de fazenda, cidades pequenas, conjuntos de valores que são considerados antiquados, uma religião ainda muito, o puritanismo, né? Muito vital, com seus credos e normas, e isso vai oferecer a Faulkner um ponto de vista muito crítico em relação à modernidade. Vou falar, então, sobre essa relação da literatura com o espaço social, o contexto histórico dessa obra, e falar um pouco do conceito de modernidade e o fluxo da consciência que ele utiliza, né, para falar na questão do espaço. Eu prometo ser breve, tá? O historiador Jacques Le Goff, ele vai conceituar a modernidade como algo que uma ruptura com o passado, né? É uma coisa específica, porque é um período do Ocidente, onde começa a indústria, mas também pode ser usado como um discurso muito opressivo, né, e destrutivo, uma coisa que cria um contraponto entre um passado opulento e um presente decadente. O Gilberto Freire, ele diz que, por exemplo, José Lins do Rego é o nosso Faulkner brasileiro, e há muita semelhança na obra dos dois, nessa angústia, nessa dor, né, da modernidade, as transformações no cenário, tanto físico, nas paisagens, quanto social também, né? A gente tem que pensar qual é a relação que a literatura estabelece com o espaço social no qual ela é produzida. É comum a gente ouvir que a literatura e a arte, em geral, é um espelho, né, da sociedade. É um espelho, sim, mas a gente tem que pensar que é uma imagem, é uma representação, nunca vai ser uma representação, uma cópia exata, né? E o espelho, ele pode ser, dependendo da concavidade, da convexidade dele, ele pode tanto tentar representar o real, quanto também algo distorcido, né? Então, a literatura, no princípio do século XX, ela vai tentar, depois do realismo, que o realismo ele tem essa pretensão de tentar representar o real, ela vai tentar também mostrar um outro ângulo, né, novas dimensões do real. E aí é uma literatura realmente crítica. Então, é impossível a gente não pensar no contexto da obra. A gente está falando de um escritor que ele nasceu 30 anos após a Guerra Civil Americana, e foi muito traumático, né, na região do sul dos Estados Unidos. Então, ele se apropria dessa memória coletiva que existe. Apesar dele não ter vivido a Guerra Civil, ele vivencia aquela vergonha, né, aquele sentimento de derrota, e ele mesmo diz que depois da Guerra Civil parece que o Sul sempre tem que se justificar o resto dos Estados Unidos. Houve um processo o Sul era as trevas e o Norte era a luz, né? Era anti-escravidão, era moderno, industrial. Então, assim, vamos pensar aqui na obra, a partir do espaço psicológico, e o espaço psicológico, muitas vezes, ele é limitado ao cenário de uma mente, né, geralmente perturbada, e desculpa, gente, o espaço psicológico é quando mostra as configurações psíquicas dos personagens. É uma obra que é dividida em 4 capítulos. Os 3 primeiros capítulos se passam na mente, 3 irmãos. Só o último capítulo, que é representado a partir do próprio Faulkner, é um narrador onisciente, que vai tentar mostrar o cenário mais panorâmico, né? Mais afastado, você ter uma visão melhor do que está acontecendo. Então, é uma obra considerada muito complexa. O Sartre, ele diz que quando começa
quando Einstein começou os estudos dele sobre relatividade do tempo, o espaço e o tempo, eles ficam muito intrincados, né? Então, por exemplo, como definir o espaço quando se passa na mente de uma pessoa que está o tempo todo rearranjando as memórias? E geralmente a obra se passa numa casa. E a casa, na obra de Faulkner, a gente pode pensar como a casa de Atreu, né, ou a casa de Usher, de Edgar Allan Poe, é uma casa cheia de evocação do passado e que mostra também a decadência. Por exemplo, a casa se passa numa mansão que era gloriosa no passado, antes da guerra, e já na década de 20, né, ela já é uma casa decadente, né? Tiram o espelho e não pintam a casa, tem vários traços assim de decadência. O Faulkner, ele vai se utilizar do fluxo de consciência, né? Um foco narrativo que foi utilizado também por Virginia Woolf, por James Joyce, que é um conceito criado pela psicologia, mas a literatura se apropria principalmente no início do século XX, com as guerras, porque começa a ter uma falta de perspectiva para o futuro, e aí a literatura vai se voltar mais para o eu, né? Então, o personagem, ele fica... você não tem uma visão geral você tem uma visão muito limitada, né, da mente de um personagem. O fluxo de consciência, até a gente pode dizer que é um pouco narcisista, né? É um foco narrativo que traz uma certa complexidade, porque você retrocede, você avança no tempo, você mistura passado e presente, e a obra, ela é muito... Ela é sempre assim. Só no último capítulo que você vai entender melhor o que está se passando com aquela família, né? Bom, essa obra, ela foi interpretada por muitos críticos, até hoje ela é muito interpretada, né? É uma obra que foi publicada em 29, e muitos dizem que o Faulkner quis fazer uma representação do Sul decadente, né? O Sul que já não consegue mais se adequar àqueles novos valores, ao fim da escravidão, à industrialização. E, portanto, os três personagens que a gente vê, a gente passa pela mente deles, um se suicida, o outro é um materialista, e o outro é um idiota, né? Um homem de 33 anos com a mente de 3. Então, os críticos dizem que no Sul, na modernidade, ou você se suicida, ou você vai ser um materialista, ou você vai ficar totalmente alienado, porque é uma região que ainda não consegue se adequar, né, aos novos valores, às novas demandas. É uma sociedade inadequada ainda, esse tipo de transformações, né? Então, o Faulkner, ele percebe tanto é que as primeiras obras de Faulkner, que são sobre a guerra, não são obras que fazem muito sucesso, né? Ele vai começar a fazer sucesso mesmo quando ele começa a descrever a região que ele vive. E eu gosto muito de comparar Faulkner com José Lins do Rego, porque os dois mostram muito a força da natureza, mostram muito a grandiosidade, né, daquelas casas, de uma época que realmente tinha que acabar, mas tinha outros valores que eles querem mostrar, né? As relações plásticas acabam. Eu acho que esses autores, eu não sei vocês, mas eu sinto um pouco essa angústia assim, que eles passam. Mesmo a gente não vivendo nessa época, eu acho que dá para a gente compreender muito. São considerados autores conservadores, mas fazem parte de um contexto, né?
Bom, o Faulkner, ele conserva o que tem sido chamado, né, de a imensa memória sonhadora da humanidade. Porque o mesmo Jacques Le Goff, que é um historiador que eu estudei muito, ele diz que é muito difícil você diferenciar história de memória, né? Porque também qual a diferença? A história também, uma literatura, ela é uma narrativa. O historiador também constrói a narrativa a partir das fontes que ele quer, né? A partir da percepção dele. Então, o Faulkner, ele se apropria muito dessa memória coletiva para criar cenários, talvez que ele não vivenciou, mas ele pôde sentir numa atmosfera, né, de uma região já fadada a uma secessão moral, né? Não foi só uma secessão política que o Sul vivenciou, mas uma secessão moral. Vai perdurar até a Primeira Guerra Mundial. Então, esses personagens, eles estão vivendo sempre um passado, estão vivendo sempre no passado. O Sartre diz que os personagens de Faulkner é como se eles estivessem num carro, um carro em alta velocidade, olhando para trás. Então, ele só consegue ver atrás, né? Ele não consegue ver nem a frente, não consegue vivenciar o presente, porque está sempre no passado. O título da obra, que é uma referência ao monólogo de Macbeth, né? Macbeth, quando descobre que a esposa foi assassinada, ele diz que a vida é uma sombra, uma sombra errante, um pobre ator que se pavoneia no breve instante que lhe reserva a cena, depois não ser mais ouvido. É um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. Então, essa referência à sombra, várias vezes vão tocar nela durante a obra, inclusive quando o Quentin se suicida, né, ele vê a sombra embaixo dele. E eu acho que isso é uma interpretação até do Harold Bloom, que Faulkner, ele achava que o homem moderno era apenas uma sombra perto dos homens do passado, né, da grandiosidade do passado. Acho que o Faulkner, ele mostra, assim, por causa desse contexto, o espaço psicológico é muito mais forte na obra dele, né? E ainda sobre a referência de Macbeth, a fala das feiticeiras na tragédia, né? Diz que o belo é feio e o feio é belo. Elas querem dizer que é um mundo que os valores estão em transformação, né? Da guerra nasce uma relatividade nos valores tradicionais, uma das características da modernidade também. O que as feiticeiras querem mostrar é que o que valia até aqui pode não valer mais. Eu acho que não é uma obra que é muito estudada na academia, né? Eu tive até muita dificuldade para encontrar orientador, mas quem não conhece, eu recomendo muito a leitura, é um clássico, né? E tentei fazer aqui uma sintonia de história, um pouco com a literatura, e uma interpretação, né, da obra, mostrando também uma outra forma de analisar o espaço psicológico. Não sei se já deu o meu tempo, André, já deu? Já? Bom, agradeço, então, essa oportunidade de falar. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem comentar alguma coisa, estou aberta. A gente tem uma parte final, 30 minutos, para discutir todos de uma única vez. Ok. Obrigada. Mônica Maria, obrigado, Érica, pela exposição. A Mônica Maria chegou? Não está, né? Bruno Regi Lopes. Não. Então, Simone não. Alan, você vai querer? Para mim, eu vim preparado para 5 mesmo, né? Que era o horário que eu sabia. Se você quiser, eu posso fazer a apresentação já, né? Daí, qualquer coisa, sobra um espaço para a turma da noite. Também não fica uma apresentação só agora. A gente fica com mais de um apresentador e tem muita gente à noite, já diminui um pouco. Mas você aparece à noite para discutir também. Ah, sim, não, 100%. Pretendo aparecer no noite também. Se você quiser 15 minutos também, eu vou mostrar a plaquinha quando faltarem 5.
e 1 minuto. Eu pretendo fazer uma apresentação de slides, mas para colocar alguns tópicos, eu vou me orientar por ela e eu não vou conseguir ver quando você levantar a plaquinha. Então pode interromper verbalmente mesmo. Pode falar 1 minuto para você concluir, que daí já fico ciente. Então só tudo vou bem? interromper 1 minuto, só. Não vou falar em 5 não. Ok. Mas assim... Como a gente vê você... Ele consegue, Carla? eu não... Porque você tem que compartilhar suas apresentações Isso, conosco. ele tem a opção para mim, eu não sei se tem algum bloqueio posterior a isso. Aqui para mim aparece a opção de compartilhar. Acredito que sim, pelo Zoom é possível, sim. Que daí eu consigo compartilhar o PowerPoint, né, daí eu abro a apresentação aqui. Só que daí ele ocupa a minha tela inteira, ele não... Como eu não tenho 2 telas, né, ele vai ocupar a minha tela inteira. Né? Mas antes de trazer a apresentação, né, eu queria falar um pouco sobre essa comunicação que eu vou fazer. Ela vai trabalhar com essa relação entre o sujeito e espaço da poesia do Manuel de Barros, né, e esse é um trabalho que eu desenvolvi desde o projeto de iniciação científica, né, que eu gostava muito de Manuel de Barros, comecei a estudar sobre, né, e vim desenvolvendo a partir do projeto de iniciação, que acabou agora desembarcando nessa... tá contando meu tempo já, né, só para eu... Ok. Na minha dissertação, né, que também é sobre Manuel de Barros, né, pretendo trabalhar com a presença do espaço na obra do Manuel, né, e daí essa é uma comunicação que ela vem já sendo desenvolvida, né, do projeto de iniciação, e daí eu achei interessante trazer ela aqui para a Balic. Eu vou colocar a apresentação agora, então, para vocês irem acompanhando. Alan, por favor, e onde você está fazendo o seu mestrado? Esclareça-nos, por favor. Desculpe, eu sempre pulo essa parte da apresentação. Eu sou da UEL, faço letras na UEL, e sou orientando da professora Regina Célia, né, inclusive ela que convidou para participar do grupo TOPS e tudo mais, né, eu comecei a desenvolver o projeto de iniciação no projeto dela, né, e depois a gente foi trabalhando, e agora, na dissertação, a gente está maturando um pouco a ideia, né, desenvolvendo um pouco mais as leituras. Não sou, assim, não pesquiso espaço há tanto tempo, né, também, como a Erika colocou que ela é nova na literatura, acho que eu posso dizer que eu sou novo no espaço, né, então perdoem qualquer deslize, né, e aceito qualquer indicação também ao final, né, e correção. Eu vou abrir aqui então a apresentação para podermos iniciar. Vocês conseguem ver os slides? Tá aparecendo para vocês? Tá ainda não. Aqui apareceu já. Apareceu? Tá. Ok, para mim tá a tela inteira, então assim que tiver faltando 1 minuto, 2, você pode fazer a interrupção verbal, que eu não estou mais com a visão de vocês. Né? Então, como eu já falado, eu sou da UEL, trabalho com essa relação entre sujeito e espaço na poesia do Manuel de Barros. Né? Esse é um projeto que a gente desenvolve assim, um pouco da perspectiva dos teóricos da paisagem. Né? Então, a gente usa muito Collot, né, Annie Coquelin, que são os teóricos que eu vou trazer para apresentar hoje. Inicialmente, então, só para contextualizar o Manuel de Barros, ele é de Cuiabá, de 1916, ele viveu em Corumbá, passou um tempo no Rio de Janeiro, né, a gente percebe essa transição do Manuel de Barros de Corumbá para o Rio de Janeiro, né, isso se reflete na poesia dele, inclusive na representação que ele faz dos espaços, né, não está nos poemas que eu selecionei para hoje, porque a obra dele é bem extensa, né, mas em outra oportunidade eu pude falar de outros poemas que ele faz comparações, né, Rio de Janeiro, né, e a terra interiorana, né, e ele se forma, volta para o Pantanal, né, onde ele desenvolve uma boa parte da obra dele. Um ponto importante do Manuel é que ele não era muito de ficar filosofando, coisas teóricas muito, como posso dizer, elaboradas, né, essa ideia da a gramática perfeita, esses volteios sintáticos, né, o que ele gostava mesmo era de fazer esses coices da gramática, né, como ele coloca aqui, né, e fazer desvios, né, inclusive muitos trabalhos, né, como Manuel de Barros são em relação a escrita, né, porque ele faz um trabalho da sintaxe, né, que é muito, muito boa, só que está um pouco ainda além, né, da minha análise, né, pretendo chegar até lá durante a dissertação, mas ao final, para analisar essas construções que ele faz de sujeito e espaço, porque tem em alguns momentos ele acaba, como dizer, não fundindo, mas os limites entre os dois acabam ficando meio tênues, né, existe uma certa transposição, né, dos limites entre os dois, no caso. Então, seria essa ideia que ele tem, né, de desvios mesmo, de cometer esses coices na gramática, né, e na conversão natural. Ele faz bastante jogo linguístico, né, como a gente pode chamar, ele faz um olhar bastante livre sobre os espaços, isso eu acho que é uma das coisas que me chama mais atenção no estudo do espaço na obra dele,
né? Tem influências do Romulo Quiroga, né, que é onde ele vai ter essa ideia de que o olho vê e a imaginação transvê as coisas, né? E a linguagem que ele utiliza acabou se consolidando numa forma, como ele mesmo reconhece, que é o idioleto manuelês, né, como essa língua dos bocós e idiotas, porque uma das ênfases da poesia dele é pegar isso que é inútil, né, aquilo que para a sociedade tem pouco valor, e transformar isso em poesia, né? O que eu tinha mencionado, né, eu não vou ficar me demorando muito nos slides, porque o tempo é bastante curto, mas essa ideia de que o olho vê, a lembrança revê, né, e a imaginação transvê, né? Então essa ideia de transver o mundo, é meio que nessa ideia, essa transvisão dele que eu procuro analisar mais, né? Principalmente na dissertação eu pretendo chegar até essa ideia, o que seria esse transver, né, que características tem isso, né? Essa ideia dos artistas deformarem, então, né, as coisas que são vistas. Nos poemas que eu trouxe para hoje, ainda essa transvisão dele é bastante comportada, né? Então não vai ter uma característica tão forte disso, né? Mas dá para a gente já ver algumas transições entre um e outro. Então a gente trabalha com esse conceito de paisagem do Michel Coulot, né? Como esse espaço percebível, né? Percebido, né? Com essa ideia de uma percepção que não se faz passiva, né? E de que os dados sensoriais eles são organizados por essa percepção, né? Tem esse processo de construção. E o Coulot vai dizer, então, que tem três elementos essenciais, que seria o ponto de vista, né, a parte, a unidade ou o conjunto. Né? O que a gente entende por isso, então? Do ponto de vista, seria que a paisagem ela é definida a partir desse foco, né, que é colocado. E, no caso, a gente tem, nos poemas do Manuel de Barros, que eu vou analisar, a gente tem o sujeito lírico colocado como um ponto de vista, né, que vai fazer a percepção daquele espaço, mas, por outro lado, a gente tem o autor, que é quem estabelece esse ponto de vista. Né? Então a gente precisa fazer uma certa diferenciação disso, né? Ou pelo menos ter isso em mente durante os estudos, né? Então sempre junto a essa existência de uma paisagem, né, ou de um espaço percebido, você vai ter um sujeito, né, uma consciência que age na constituição dela, de forma que ela não tem caráter autóctone, né? Não existe por si só, né? Ela depende de uma perspectiva. E existe essa solidariedade, então, entre essa paisagem percebida e esse sujeito que percebe essa paisagem. Né? Por parte, a gente entende que seria, então, essa noção de que você nunca vai conseguir ver a paisagem no seu todo, né? Que ela é essa apreensão visual, né, do espaço, e Coulot vai definir, então, a ideia de um horizonte externo e um interno. Sendo o externo, tudo aquilo que você consegue observar, né, você percebe, e o interno, aquilo que você pressupõe que está presente naquela paisagem, porque, por exemplo, quando você observa um objeto, você não consegue ver os lados todos dele. Né, você vai ver a frente do objeto e você só vai ter acesso aos outros lados através do deslocamento, né, dessa perspectiva, ou mudando o objeto de posição. Né? Então tem essa ideia de que seria um horizonte externo, né, que é possível captar com a visão que está descrito, né, no texto literário, como no nosso caso, desse horizonte interno que são coisas implícitas, né, naquela paisagem. Então você tem que ir através do alinhamento das percepções dos diferentes sujeitos, né, que você vai estabelecer, então, mais ou menos o que a gente considera de realidade, né? E o conjunto seria essa ideia, então, né, de como é impossível você perceber tudo de uma vez, né, você entende que paisagem seria esse todo coerente, né, a partir desse horizonte que delimita o espaço onde os objetos se reúnem. Né, a presença do horizonte ela é bastante importante, sim, para poder colocar. Né, e tem uma citação do Coulot ali embaixo, né, que esse enquadramento perceptivo invoca a tela, né, que é o quadrado da nossa percepção, né, por assim dizer, que faz com que isso possa ser apreciado como objeto estético. A gente tem daí, então, em diversas obras, né, o espaço como objeto estético, né, a paisagem, propriamente. Sobre a Anne Coquelin, a gente utiliza bastante dos textos dela, porque ela vai trazer essa ideia de que a paisagem é um reflexo de uma percepção de certa cultura. Né? Principalmente quando eu vou estudar Manuel de Barros, eu vou olhar, então, aqueles traços culturais, aqueles traços que marcam a identidade, né, do poeta, para ver como isso se reflete, né, na forma como ele descreve os espaços. Né? Não para esse trabalho, mas para o trabalho do TOPS, né, eu estou pretendendo fazer uma abordagem um pouco diferente e levar em consideração a isso, pegar poemas que Manuel fala sobre o espaço, né, e como ele faz essa observação a partir de elementos culturais dele, né, valorizando uns elementos enquanto ele desvaloriza outros. Né. E daí sobre o Merleau-Ponty também, que é uma base muito forte, né, para todo estudo de paisagem, cronologia em geral. A gente tem então essa paisagem como um fenômeno, né, sendo observado, e o observador e o observado são de igual importância, né? Não tem você não extrai o observador daquilo que está sendo observado. Os dois eles têm valor igual, né?
Essa referência da espacialidade depende muito desse sujeito, porque o sujeito ele se estabelece a partir da relação que ele tem com o espaço ao redor dele, né? As noções de distante, de próximo, tudo isso depende muito de como ele está estabelecido nesse espaço, né? Então a gente não confunde essa ideia de percepção com uma aproximação objetiva do mundo, né? Porque isso seria até um certo contrassenso, que você está inserido no mundo, né? Quando você observa. E quando a gente considera também que quando o sujeito observa, ele registra impressões suas naquilo que é observado, né? Então nós temos esse movimento de que o sujeito se faz a partir do espaço, e o espaço também ele é representado meio que a partir das impressões do sujeito, né? Dessa relação, né? É um pouco disso que eu penso quando eu faço as minhas análises, né? Dessa relação entre o sujeito, né, e o objeto, né? A paisagem construída. O primeiro poema que eu trouxe seria, então, o Solitário. Quanto que eu tenho de tempo ainda, só para orientar? Peraí, são 38, vai até 43, você tem uns 38, não, 5 minutos. 5 minutos? Ah, sim, sem problemas. Então, não precisa correr tanto, né? Geralmente, nos finais das apresentações, a gente acaba tendo que correr bastante, daí a análise acaba não dando conta. Mas o primeiro poema seria o Solitário, que eu fiz a apresentação mais para expor mesmo os poemas. Então, seria... Acho que eu posso até fazer a leitura rapidamente. Os muros enflorados caminhavam ao lado de um homem solitário, que olhava fixo para certa música estranha que um menino extraía do coração de um sapo. Naquela manhã dominical, eu tinha vontade de sofrer, mas sob as árvores as crianças eram tão comunicativas que me faziam esquecer de tudo, olhando os barcos sobre as ondas. No entanto, o homem passava ladeado de muros, e eu não pude descobrir em seu olhar de morto o mais pequeno sinal de que estivesse esperando alguma dádiva. Seu corpo fazia uma curva diante das flores, né? Nesse primeiro poema, a gente tem ali no começo essa ideia de uma certa passividade do homem, né? Então, enquanto a gente pensa que o sujeito se desloca no espaço, quando ele fala que os muros enflorados caminhavam ao lado de um homem solitário, a gente já tem uma certa inversão de papel actancial, né? De quem está agindo na ação, né? A ideia de ação. E além disso, essa ideia de muro caminhar ao lado traz um pouco essa impressão de muro fazer companhia, né? Então esse sujeito ele se vê em relação com esse espaço que o rodeia, né? Que o circunda, né? E além disso, os outros elementos do espaço, né, eles não estão ali apenas ilustrando, mas eles acabam afetando esse sujeito de maneira que ele tinha essa vontade de solidão, essa vontade de sofrimento, mas por ser uma manhã dominical e as crianças brincando em todos os lugares, né? Ele acabava esquecendo as coisas. Então esse espaço traz um impacto direto sobre ele, que a gente pode perceber nessa segunda estrofe, né? E daí, mais à frente, a gente tem, então, que ele passava ladeado de muros, né? E não pôde descobrir o pequeno sinal de que esperava alguma dádiva, né? O último verso, seu corpo fazia uma curva diante das flores. Eu acho interessante, porque geralmente a representação de uma imagem de uma flor é meio curvada, o caule dela, né? Você tem, então, o sujeito se curvando, né, perante uma flor. A gente tem aquela inversão novamente, né? Então, aqui é o movimento do sujeito, mas em relação ao flor, que é um elemento do espaço, enquanto que no primeiro, né, você tem a ação aferida ao espaço, no caso, né, que caminhava ao lado de um homem solitário, né? Isso se faz a partir dessa relação, né, que o sujeito tem, e todas essas coisas, né, que aquela manhã feliz, essas coisas são percepções que o sujeito vai ter a respeito desse espaço, né, e ele também é meio que formado, né, por esse espaço cotidiano que ele faz parte. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa desse daqui. Eu acho que seria mais isso, né? Existe uma certa tentativa de interpretação desse olhar, né? Que ele vai tentar identificar como o sujeito está se sentindo, mas uma das possibilidades de leitura desse poema é que esse sujeito solitário seria o próprio sujeito lírico, né? Então seria meio que uma referência a si próprio em terceira pessoa na terceira estrofe, né? Então essa ideia, né? Essa tristeza, esse sentimento, né? Ela é típica do sujeito, né? E ele tenta projetar isso sobre o espaço, sendo que o espaço parece que luta de uma certa forma, né, pela presença das crianças e tudo mais, né, ali. O segundo poema, daí, já caminhando para o encerramento da apresentação, seria o Cavalo Morto, que diz assim: na planície um cavalo, nina em seu couro, urubus desplanam e planam serenos. O cavalo está enorme e derrete-se, de sob seu dorso que se faz humus. Uma florzinha azul reponta a solidão e borboletas amarelas pousam na solidão. Né? Aqui a gente tem o estabelecimento de um espaço, novamente, né? Essa planície com esse cavalo se decompondo.
E o sujeito faz meio que uma leitura, né, dos urubus, como se estivessem serenos, né, então, como a ave de rapina, né, essa não seria talvez essa serenidade do urubu sobre a presa, né, que está morta, só esperando para poder se alimentar, né, essa serenidade, ela é mais projetada pelo sujeito do que uma própria interpretação do que uma própria efetivação do sentimento do animal, né, porque existe esse espaço quase que infinito entre o sujeito, o ser humano, né, e os animais, então pensar que o animal está sereno, né, meio que uma leitura do sujeito que ele projeta sobre esse espaço, então. E daí o cavalo enorme se derrete e uma florzinha azul reponta na solidão, né, então essa solidão que ele vai colocar repontando nessa flor, né, uma característica presente no espaço, ela é típica do sujeito e não necessariamente do espaço, né, que ele de certa forma, ele não tem, né, capacidade de expressão emocional, né? Geralmente isso é feito a partir do sujeito. E além disso, ele vai colocar que borboletas amarelas eles pousam nessa solidão. A gente tem então esse duplo movimento de essas flores que vão repontar solidão, né, e as borboletas virem e pousarem nessa solidão. Você tem então um sentimento típico do sujeito fazendo a ponte entre dois elementos do espaço, né? Tudo isso por causa dessa inter-relação que existe, né? Não tem como pensar no espaço como uma mera representação ou plano de fundo, né? E nem como pensar também num sujeito isolado desse espaço, né? A presença do sujeito se faz no espaço, assim como a presença do espaço também se faz no sujeito, né? Através das leituras que ele faz, né? Acho que seria mais isso, só algumas considerações finais daí para encerrar. Então, o que eu considero é que o Manuel de Barros ele não pensa o espaço de maneira objetiva de forma alguma, né? Não que isso seja uma coisa totalmente revolucionária, mas ele parece fazer a subjetivação do espaço de maneira mais consciente, eu acho, né, trabalhando com isso, né, jogos linguísticos e tudo mais, mas essa subjetivação do espaço ele faz de maneira bastante consciente, né, e vai atribuir significações a esse espaço, né, que são significações que daí o espaço não vai significar sozinho, né, ele vai significar junto com o sujeito que o percebe, né, nessa configuração. E também tem esse elo, né, de representação do espaço e as características do sujeito lírico, né. Os dois têm uma igual importância e os dois estão meio que trocando figurinhas, poderíamos dizer, né, entre si, para poder ter a significação do poema como um todo, né. Pensar apenas o sujeito lírico ou pensar apenas o espaço seria meio que uma forma de redução e poderia incorrer, talvez, em erros, né, na leitura do poema, porque existe essa ligação, né, por isso que a gente acabou utilizando bastante da teoria da paisagem, porque ela traz essa ideia, né, de espaço-sujeito, né, nessa mediação, né, então seria mais ou menos por aí. Eu acho que se encerraria, só vou trazer então as referências bibliográficas, né, que eu utilizei, de um modo geral, né, durante toda a pesquisa, né, não somente só para essa comunicação, e está encerrado daí, né, minha apresentação. Ok. Obrigado, Alain. Bom, então abrimos, nós temos em média 30 minutos para discussão geral. Eu acho, desculpa, a Mônica não chegou não, né? Mônica Maria dos Santos. E era um. Então só vocês dois. A gente tem em média 30 minutos, né, para observação, discussão, enfim, dúvidas. Deixa eu só anotar o tempo aqui, 16h46. Quem começa? Sabatina. Ficou todo mundo calado. Eu vou fazer um comentário rápido, então, sobre os dois, aí vocês vão se animando aí. Em primeiro lugar, é engraçado, tem alguns autores, evidentemente o espaço é um elemento estruturador da narrativa, da arte como um todo. Toda obra literária, né, também tem espaço, é um elemento estruturador, não tem como fugir. Mas parece que tem alguns autores que a dimensão espacial ganha assim, uma vida, uma notoriedade que é exorbitante, né? E eu acho que o Faulkner é um deles, né? Você falou que estava, acho que eu não lembro uma coisa que você tinha falado assim, ninguém se interessa pelo Faulkner, acho que foi isso, ou não é comum se interessar, né? Eita, o seu áudio, eu não consigo ouvir. Érica, o áudio está travado. Desculpa, gente. Eu comentei que não é muito estudado na academia, né? Então... E eu acho que ele tem uma potencialidade assim, de espaço extraordinário. Eu não sei se você pensou nisso, o Antônio Cândido tem um conceito que ele chama de redução estrutural.
que é o processo através do qual a realidade do ser, do mundo, né, a cultura, ela se transforma na estrutura de uma obra de arte, né, na literatura, no caso. Né? E parece que o Faulkner trabalha essencialmente com o processo de redução estrutural. Quando você falou da casa em decadência, por exemplo, né, no sentido que ele concentra em uma estrutura, e aí eu estou pensando no espaço especificamente, né, é como se o espaço, por si só, fosse a representação da história, da cultura americana. Eu confesso que eu li pouco Faulkner, né? Na verdade, o que me atraiu no Faulkner foi exatamente isso. Eu tinha visto na prateleira da livraria um livro com o nome A Cidade e o outro com o nome Mansão. Aí depois eu vi que era uma trilogia, tinha a fábula, né? Aí eu fui ler tudo. Mas eu tenho um trabalho de um aluno meu, que é um autor americano que é muito avizinhado do Faulkner, né? É muito influenciado, que é o Cormac McCarthy, né? De Meridianos de Sangue, de a trilogia da Fronteira, né? A Estrada, que virou filme, um filme ridículo, por sinal, mas, né? E esses autores, né, como é que se dá o nome? Porque ele é também da mesma, ali do sul dos Estados Unidos, que tem um rio. Tem um nomezinho Mississippi. Mas o nome eles têm, esse grupo de escritores tem um nome específico. Da mesma forma como a gente chama aqui o ciclo da cana-de-açúcar, ou sei lá, os novos baianos, eles têm um nomezinho. Lembra assim, né, o nome desses autores? O Faulkner, o McCarthy. Não lembro. Alguma coisa do Mississippi, grupo Mississippi. Tem um grupo de escritores do Mississippi, mas eles excluíam Faulkner justamente por Faulkner representar esse lado, né, que eles não queriam que fosse representado. Mas depois vem na minha mente o nome. Então dá uma olhadinha nisso, porque eu acho que o Faulkner trabalha essas reduções, né? Ou seja, como se assim, redução estrutural, né? Isso, A história e a cultura dos Estados Unidos, de um certo modo, estão materializadas em uma mansão. A Mansão em Decadência, por exemplo, né, é mais do que isso, né? É a história de um povo. Meu assessor de voz ligou sozinho, desculpa. É a história de um povo, né? De uma nação, né? Como é que faz isso muito lindamente? O Meridiano de Sangue é uma coisa extraordinária, né? Tem uma parte que ele vem, tem uma capela em ruína, né? E é a ruína do cristianismo, né? A esterilidade do deserto, meio como referência ao sincretismo religioso, enfim, tem uma série de elementos, né? Você falou no fluxo da consciência, eu acho que isso também é um processo de redução estrutural, né? A ideia não sei se o fluxo de consciência chega a afastar o outro, né, do processo representativo, né? Porque é sempre uma consciência em conjunto, sobretudo porque ela é resgatada pela memória, né? E a minha memória depende sempre do outro, né? Tem um belíssimo estudo do Esquerdo, né, sobre memória, né, ele aponta muito esse tipo de questão, né? Só as minhas lembranças, e se eu for tomar a minha experiência particular, eu estou lascado, porque eu disse assim, eu vou morrer de Alzheimer, não tem para onde correr, porque eu venho numa onda de esquecimento de coisas bobas, que isso já está me deixando preocupado. Antes era até risível, era, né, que engraçado, ele é um tosco, né? Tipo, eu pegar um objeto, uma coisa que eu acabo de comprar, jogo o objeto no lixo e fico com a embalagem na mão. Só que agora está num grau sabe, assim, que já está começando a me preocupar. Mas aí é a quarentena. A quarentena tem piorado a nossa memória. Pois pode ser. Todos estamos piores nessa situação. Mas, André, se você permitir, antes de você passar, André, por favor, antes de você passar para a reflexão sobre o Alan, eu queria falar alguma coisa sobre a apresentação da Érica, tá? No final você passa para mim, por favor. É só para completar, né? Então, assim, não precisa nem pegar o meu caso particular, que já é muito acentuado, mas, assim, no ser humano, né? Eu gosto muito de um romance, que acho que estruturalmente ele explica muito bem isso, que é Crônica de uma Morte Anunciada, do Garcia Marques, né? Que o indivíduo volta ali para saber o que aconteceu, e a realidade é construída pela tessitura dos diálogos, né? Dos pontos de vista, né? Isso é a nossa memória, né? A gente depende um pouco do outro. Então, às vezes, assim, eu só fico um pouco preocupado, assim, porque às vezes eu vejo análises que se encaminham, porque a narrativa é fluxo de consciência e parece que ela está muito centrada exclusivamente no sujeito, né? E o outro nunca deixa de existir, né, desse processo de escritura, né? Eu não lembro, é porque faz tanto tempo que eu li, e outra coisa, eu fui inventar de ler em inglês, meu inglês não é essa coisa toda, né? Assim, se expressar, eu vou ler.
Eu comprei obras completas do Faulkner que a Amazon estava vendendo, todas no original. Aí eu fui começar por um livro de contos. Já não dava para o livro de contos, mas o livro de contos realmente é muito difícil. Os romances é mais fácil. Aí, mas eu me lembro que tinha alguma coisa que na minha cabeça ficava muito próximo, assim. Eu não lembro o que era. Mas, assim, nossa, essa é referência à guerra civil, sabe? A política americana, né? Então, eu acho que tem muita coisa escondida nas estruturas, né? Nas estruturas da obra mesmo. Ou seja, ele é dado como estrutura, não como tema, né? Não é o modo, não é o que ele fala, né? Mas que elementos ele escolheu para falar disso. Sidney, meu amigo, com você. Em primeiro lugar, queria cumprimentar você, Érica, pela sua apresentação e por esse movimento de deixar só o campo da história e ir atrás da literatura, não é? E lembrar você que, depois da Escola dos Anais, a literatura, justamente com o Jacques... Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff, tem o Brodel também. Depois deles, a literatura passou a ser uma fonte respeitável. Por quê? Antes da Escola dos Anais, a literatura ela não servia para a história porque ela não tinha documentação, era a imaginação, era a ficção, era a ideia solta. Era positivista, né? Então não tem nenhum valor. Ora, num dado momento, e depois dessa realidade da escola, da história das mentalidades, a história do cotidiano, que nós em português falamos, eles falam em francês a história do cotidiano, e nós dizemos a história da... Como que é mesmo que fala, André? Não sei. Das mentalidades, não? Como que é que a gente... Não é, não. Quando é do dia a dia. Uma é a história do cotidiano, que é... Aqui como? A gente chama do cotidiano também. É, cotidiano. Não? Tá. Até uma questão da Mari Del Priori, de história do cotidiano Ela no fala Brasil. Cotidiano, né? Mas tem uma outra maneira. Assim que os franceses e os brasileiros, os historiadores, dizem, traduz diferente. Mas, de toda maneira, essa história do cotidiano, ela vai colocar questões novas e que aí, a partir daí, a literatura vai dar subsídios importantíssimos. E essa questão de que é imaginado, de que é criação do autor, etc., deixa de ser importante. E a literatura dá subsídios importantíssimos para o entendimento do momento histórico, ou como você propõe aí, de um espaço histórico, não é? Nos anos 80, isso vai chegar, Érica, e a gente vai ficando velho, vai virando testemunha ocular da história. Então, ao mesmo tempo que eu assisti essa ascensão da história nova, dessas histórias das mentalidades, história do cotidiano, e em português a gente diz história da vida privada, e os franceses que dizem história da vida privada, isso mesmo. Mas é tudo a mesma coisa, essa questão de tradução. E eu assisti tudo isso, num dado momento, Érica, você que é bem jovem, historiadora, você precisa saber que houve um basta. Um professor da USP falou, olha, eu gostaria de dizer que a gente tem que parar com essa história de ficar só buscando fontes na literatura, nós precisamos também ir atrás dos documentos, porque história, literatura, e vive la différence, e viva a diferença, porque tudo da decorrência da Escola dos Anais. Então, primeira coisa, o seu trabalho é muito interessante, e ainda mais deste romance, como que se chama? Sombra e Fúria, como que é o nome do livro? O Som e a Fúria. Como? O Som e a Fúria. O Som e a Fúria. O Som e a Fúria. Eu quero dizer para você que você está no caminho certo, e eu queria, como eu disse, parabenizo, porém você precisa prestar atenção numa coisinha. Quando você deixa o campo da história e você se alia ao da literatura, você tem que pagar uns tributos, um pedágio. E esse pedágio é simples, que é o seguinte, Érica, ao falar do espaço, você fez muito bem, se tratou de um macro espaço. E esse macro espaço é tão pesado, é tão forte, você tem tanta razão, que quando alguém do sul, da Geórgia, ia lá para Nova York, quando chegava lá, que começava a falar já com o sotaque do sul, todo mundo já dava uma olhada, quer dizer, carregava com ele o próprio valor, como você falou, o valor negativo do espaço, tá? Então, na sua apresentação, que está ótima, e você colocou esse macro espaço muito bem,
falta você fazer algumas citações do romance. Então, olha, quando você afirma alguma coisa, as pessoas tinham o hábito, você pode procurar serena e tranquilamente. Você vai encontrar exemplos de Sim. trechos, de frases, onde isso está demonstrado. Então, na verdade, esse é o tributo que você tem que fazer para este trabalho, se você vai publicá-lo e para outros no futuro, é que sempre tem que ter o lastro da citação de algum trecho que referende a sua ideia, que ela é muito mais ampla, né? E é a questão do espaço psicológico e o espaço material, você vai ter que aprofundar mais, porque a relação como eu vou dizer para você, ela é intrínseca, mas você precisa desnudar um pouco mais para você mesma, como que o psicológico, o que você chamou de espaço psicológico, você precisa definir melhor. No mais, parabéns, trazer o Faulkner para a Abralic, importante. Faulkner é um dos 3 mais importantes, não só dos Estados Unidos, como você falou, mas das Américas. Paulo Francis, que é um jornalista dos anos 60, 70, e que era muito peremptório, muito afirmativo, ele falou: só existiram 3 escritores neste continente. Jorge Luiz Borges, lá na Argentina, Guimarães Rosa, aqui no Brasil, e William Faulkner, lá nos Estados Unidos. Então, ele colocava assim, porque é de um valor realmente literário, e a maneira estilística, a maneira como que ele se comporta para construir as suas frases, porque senão, se ele fizesse tudo comum, se transformaria, Érica, num documento histórico. Mas não, ele vai contando histórias, colocando sentimentos, fluxos de consciência que não são registrados normalmente por documentos, né? Então, a literatura tem esse valor. Parabéns, e você tem muita perspectiva futura para você continuar com seus trabalhos de história, mas você vai ver que a literatura vai te ajudar muito, vai te aportar, e você vai dar uma contribuição, como você acabou de fazer na sua apresentação. Meus parabéns. Sidney, muito obrigada, tá? Pelos toques que você deu também. Realmente, assim, é um tempo muito limitado, né, para a gente dizer tudo que a gente quer, e é a primeira vez que eu estou apresentando por Google Meet, a gente fica até meio nervoso, e é um evento muito respeitado, importante, mas muito obrigada pela sua fala. Todos nós, Érica, todos nós estamos inseguros, não se impressione. Parabéns. Eu só queria falar rapidinho de um historiador, você falou dessa abertura, né, dos anais, da história dos análises, um historiador contemporâneo, que é o Hayden White, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem um livro Meta-História, e que é um historiador muito polêmico, pelo menos na área da história, porque ele diz que ele questiona a diferença de história e literatura, justamente pelo que eu falei, né? A história também é uma narrativa, a construção, a história também tem ironia, também tem figuras de linguagem, assim como a literatura. Eu acho que é por isso que esse professor da USP, que você falou, pensou num basta, porque já estava muito... mas eu gosto muito desse diálogo, da história com a literatura. O Hyde vai fazer uma contribuição importante, como você apresenta, e por que ele não é sempre bem visto? Porque ele fala uma coisa que é perturbadora, que quando o historiador pega os documentos e ele realiza a sua produção de interpretação ou de escritura da história, a sua narrativa, ela é falsa, tanto quanto... Eu estou exagerando um pouquinho, mas quase tanto quanto o da literatura. Por quê? Porque aquele documento foi escrito por alguém. Quem garante que aquilo ali é 100% do jeito que aconteceu? Ninguém garante. Cada um de nós vai descrever essas emoções que nós estamos tendo de estar na Abralic online pela primeira vez na vida, e de uma maneira, cada um de nós vai contar, o fato é o mesmo, mas as perspectivas, como você mesmo colocou, o Alan falou também, ou se o objeto está lá, mas você pode ir ao lado do objeto, contorná-lo, e você vai vendo coisas diferentes, não é? Bom, segundo, é que geralmente
quem escrevia, nós vamos chamar daqueles que os cronistas, eram pessoas que trabalhavam para o poder, para o rei, para o conde, para o marquês, etc, etc. E é claro que ele não ia escrever uma coisa que desagradasse, ou seja, é tão perturbada, é tão envolvida com a gente usa uma palavra que mais do que implicado. O implicado é aqui que está envolvido. Quando você faz um trabalho, o sujeito pesquisador não pode estar implicado com o objeto. Isto também é falso. Fala dos positivistas, das ciências exatas, porque nós estamos implicados. Você escolheu o Faulkner por uma série de razões que são suas. E, embora você possa fazer um trabalho aparentemente objetivo, ele está marcado por você o tempo todo, em tudo que você faz, aqui e à luz, com esse método ou com o outro. Quando nós escrevemos, é a gente que está sendo colocado ali naquele texto, tá? Então, o que ele fala? Narrativa por narrativa, falsidade por falsidade, as duas são falsas. Eu tô fazendo, assim, uma caricatura, não é isso. O White tem muito mais do que isso. Mas é uma pessoa que é um autor que incomoda e que tem muito valor. O Eric, eu lembrei. Vocês conhecem esse livro aqui? Sim. Tem Faulkner, né? Guimarães Rosa, e qual é o outro? É o Rufo. Jorge Luiz Borges. Não, é o Rufo, é do livro do Paulo Moreira. Modernismo. Tem uma perspectiva interessante, né? Ele chama de localismo. Professor, leia o título para a gente, não está dando para ver direito, por favor. Modernismo localista das Américas. Os contos de Faulkner, Guimarães Rosa e Rufo. Não dá pra ver, não? Não dá. Peraí. Tá bom, dá sim. Aqui no meu tá aparecendo ao contrário, eu não sei se aí também. Não, tá certinho. Tá certinho, né? Bom, então aproveita, Sidney, você está com a palavra, considerações sobre o trabalho do Alan. Eu queria parabenizá-lo, o aluno, orientando da professora Regina, que pertence ao nosso grupo e que nós temos a maior consideração por ela dentro do grupo e fora do grupo, que eu, pessoalmente, sou amigo dela. Eu acho que a análise da poesia, do espaço na poesia, ela é mais difícil do que da narrativa, do romance, de tudo isso. Então, você já tem uma desvantagem aí, que ao você enfrentar, você já está ganhando, já está com lucro, tá certo? Então, eu queria cumprimentá-lo também por esse... E que, às vezes, assim, lentamente, às vezes, ou pequenamente, você confunde tempo com espaço. Embora os dois, pelo cronotopo, que se não estudou, vai estudar ainda, está na fatalidade do seu destino acadêmico e teórico, os dois se imbricam, mas quando você fala naquela manhã ensolarada, etc., que você pega os versos, e eu não sei porquê, eu queria até dizer para o professor André, que quando ele projetava, eu não via, eu não sei o que aconteceu. Mas quando você fala da manhã ensolarada, etc., etc., claro que tem a ver com o espaço, mas tem a ver muito com o tempo, tá? Mas não estou te criticando, só estou dizendo que você vai ter que estudar o cronotopo, porque a poesia vai exigir muito de você. E duas sugestõezinhas. Que você dê uma olhada num poema, com referência ao segundo poema do Cavalo, em decomposição, chama-se A Carniça, do Charles Baudelaire. Você precisa ler, que é importantíssimo, não só para o seu trabalho, como Baudelaire fez um poema que é um divisor de águas, porque ele faz um poema cantando a carniça. O que é carniça? A carniça é um bicho que morreu no meio do mato e que está caído naquele ermo e que ninguém, nem os outros bichos, fora os urubus e as hienas, não gostam de chegar perto. Então, o eu poético vai falar, estava eu caminhando pela estrada, pelo campo, quando eu vi uma carniça. E aquele ser em decomposição, cercado de abelhas, de zumbidos azulados, de coisas e mal cheirosos, eu fui passando, e quando eu ia me afastando, eu vi uma coisa surpreendente naquele monturo, que eram os dentes alvíssimos da besta, do animal que tinha morrido. E meu amor por você
é como nesse mundo de podridão que nós estamos vendo aqui, e esse meu amor por você é aquele dente ao vício. Quer dizer, nunca ninguém tinha pensado em fazer uma declaração de amor ou falar de um sentimento tão refinado como o amor, se não fosse a partir de outras metáforas. Então, Baudelaire, com as flores do mal, ele já quebra, e a carniça é um desses divisores de água. Eu quero dizer que, se você for fazer um estudo, você vai encontrar algumas ajudas para a sua reflexão sobre esse segundo poema, tá certo? E uma coisinha a mais, que é uma questão técnica, que você é jovem, tem uma carreira pela frente, você precisa falar um pouquinho mais devagar. E, sobretudo, quando você ler, ao ler, você tem que expandir as palavras para que elas sejam bem apreendidas pelo seu locutor. Então, eu sei que a emoção é uma experiência nova, primeiro, de apresentar um paper, segundo, de estar, né, online, sem as pessoas diante de você. Meus parabéns, e essas duas observações para você melhorar o que já está muito bom. Parabéns. Bom, eu queria fazer umas considerações. Em primeiro lugar, eu adorei esse negócio aí, esse fone de ouvido que acende uma luz super moderna. A gente está no contexto de contemporaneidade, tecnologia. Não, brincadeira. Alan, coincidentemente, né, você tem acompanhado algumas reuniões do grupo, né, do Topos. Logo mais a gente vai lançar um livro referente à Última Joel, né, que é exatamente sobre poesia, né? E o meu ensaio é sobre paisagem. Coincidentemente, eu abro o ensaio com um verso do Manuel de Barros, né? Diz assim: fotografei uma paisagem a desabar sobre a casa, né? Ou sobre o nada, não lembro agora. Não, eu nem me lembro mais. Aí eu sei que termina assim: fotografei o sobre, né? A paisagem nem estava na casa, nem estava na montanha, né? É um processo, né? E acho que isso já diz muito, né? E é engraçado, porque foi só epígrafe mesmo. Eu nunca cheguei a pensar. Eu acho que nem em espaço. Uma vez eu tentei pensar em espaço com o Manuel de Barros, achei complicado demais e abandonei a ideia. Mas despertou essa curiosidade, né? Porque o Manuel tem uma maneira muito peculiar, né, de representação, de figuração do mundo. E acho que ele casa certinho com essa, né, os novos teóricos, né, os novos não, né, digamos assim, as teorias mais novas sobre paisagem, né, se volta exatamente para a tentativa de tentar minar né, as antigas concepções de materialidade, de coisa marcada pelo olhar, de ponto de vista, né, ou de recorte de vista, né, e se voltam para questões mais de percepção, figuração, pensamento, imagem, como diz lá o Collor. Né? Mas eu lembrei que tem uma passagem que eu utilizo no ensaio do Collor, que é muito precisa, quando ele fala da poesia. Né? A ideia que eu estou defendendo lá é para a poesia, é uma espécie de paisagem escritural. Né? E eu acho que, no fim das contas, é isso. Na poesia não tem que ser diferente. Porque envolve tudo, percepção, corpo, figuração, imagem, mas envolve, antes e acima de qualquer coisa, discurso. Né? Então, a paisagem como um todo, eu acho que é discursiva. Né? A paisagem na literatura, mais ainda. Agora, na poesia, eu acho que é fundamentalmente discursiva. Né? Procura depois essa passagem do Collor. Eu acho que está naquele capítulo Poesia e Paisagem, não sei se tem isso. Não lembro agora, né? Mas aí ele discorre um pouco, né, quando ele faz uma aproximação. E me lembrou, porque é impossível, quando você estava falando, eu me lembrei de aquele famoso documentário sobre o Manuel de Barros. Esqueci até o nome, mas é um bem famoso, né? Encontra no YouTube. Era o Só 10% é Mentira? Isso, é isso aí. Aí tem um determinado momento que ele fica rindo assim, que ele diz assim: as pessoas vêm aqui para procurar as referências das coisas que eu falo e saem meio frustradas, porque não vão encontrar. E é isso, esse depoimento é a prova cabal de que uma paisagem na poesia, ela é, antes de qualquer coisa, escritural, né? Ela é um discurso esteticamente organizado. Claro, ela tem um elo maciço com a paisagem geográfica, com o mundo, com o sujeito, com o corpo, né? Mas ela adquire essa nuance. Então, acho que isso seria, né, um caminho interessante para se percorrer, né? Essa retransfiguração do mundo, né, através da linguagem, né, que o Manuel de Barros faz com tanta força. E aí fica a dica assim: então, será que é frutífero ainda pensar em paisagem, né? Pelo menos no sentido clássico, né? Com tamanha transfiguração, com tamanha, né?
Enfim, são coisas que me veem aqui. Você falou de paisagem cultural, tem deixa eu lembrar o nome. Juliana Andreotti tem um livro chamado Paisagens Culturais também, né, que ela vai trabalhar exatamente essa questão, né, de como uma forma espacial identifica um determinado espaço, determinadas relações sociais, né. Mas eu acho que essa questão do discurso é fundamental. Se eu não me engano, é o Dardello que fala que a paisagem é um ato político. Né? Então, não é bobagem a gente imaginar ainda aquele conceito clássico de paisagem como se fosse uma forma meramente, né, concreta, observável. Você está aí? Oi? Né? Material, né? Então, o caminho vai por esse mesmo. Né? Para fazer esse trabalho, ele tem umas coisas tão interessantes. O Milton Santos, ele faz uma leitura assim: a paisagem é, na verdade, a materialização, no sentido que vira uma prova da ação do homem no mundo. Né? Então, se o homem modifica, se as mentalidades modificam, as paisagens automaticamente modificam. Não só porque ele produz uma nova paisagem, mas porque a nova mentalidade lê a paisagem de forma diferente. Né? Ou seja, só estou dizendo assim, porque o Manuel de Barros realmente parece ser uma obra que condensa muito esse sentido, né? Dado a experimentação, né? O mundo é captado muito com o corpo, né? Pelo Manuel de Barros, né? Muito sensitivo tudo. Né? Então, acho que é um foco interessante para se pensar. Eu abandonei o Manuel de Barros, achei difícil. Tinha 2 autores que eu queria estudar um pouco o espaço, mas não sei, são autores assim que você gosta tanto, mas quando você senta para escrever, não sai nada de interessante. Um era o Manuel de Barros, que eu queria fazer, e o outro era o Ferreira Goulart. Né? Mas aí o Ferreira Goulart, Silvana Pantoja, que está presente aqui, tem um trabalho belíssimo, né, que foi um livro, né, da tese da tese de doutorado dela. Né? Então está perdoado, né? A Silvana falou já. Mas o Ferreira Goulart, eu lembro que eu sentei uma vez para escrever e disse, gente, não sai nada. Né? As ideias, tá? Mas eu vou voltar ainda ao Manuel de Barros. Alguém de vocês ficaram calados, os demais? Eu posso só ligar meu microfone? Não sei como funciona. Eu queria fazer uma pergunta. Não, mas a gente está ouvindo. Ah, tá. Então é só ligar o microfone e fazer. É só ligar. Eu queria fazer uma pergunta para a Érica. Queria perguntar para ela como ela está se aproximando do... Até porque, né, eu sei que os 15 minutos são meio curtos, então também para ela falar um pouco mais sobre a noção de espaço psicológico. Pelo que eu entendi na apresentação, você está se aproximando por meio da introspecção, desse fluxo de consciência. Eu acho que, até com a imagem do Sartre, que é uma imagem muito intrigante, faz muitos anos que eu li O Som e a Fúria, mas eu lembro que ele tem muito diálogo, né? São aqueles 4, 5 meninos conversando, enfim. Então, também me parece que é um livro... Você está com o microfone desligado, Érica. Que é uma subjetividade muito esquiva, né? Não existe uma introspecção densa, é uma coisa muito oscilante, assim, meio que um espelho partido. Então, eu queria saber tanto diante das dificuldades do objeto, né, do livro, por ele ser essa perspectiva muito fragmentária, como você está se aproximando, e também se você, até por interesse para minha pesquisa, aos seus arrimos teóricos para se aproximar dessa noção de espaço psicológico. Yara? Você está estudando o quê, Yara? Eu vou apresentar amanhã, aliás. Eu estudo a escritora italiana Natalia Ginzburg, que Érica é mãe do Carlos Ginzburg, você deve conhecer, o historiador. Ah, sim. Mentira, eu sou alucinado pelo Carlos Ginzburg. Ela é mãe dele, ela é incrível. E, bem, eu vou apresentar amanhã de tarde, então eu não vou falar muito agora, mas na obra da Natália, a casa é um termo muito recorrente, muito importante, que tem a ver também com a história pessoal dela e do Carlo criança, como exilados políticos, né? O pai foragido e assassinado, então essa coisa de ter que fugir de casa e ser exilada teve efeitos na obra ficcional dela muito palpável. Então, o meu doutorado é bastante centralizado nas representações de casa na prosa dela. E por causa também da minha formação, eu tenho um interesse muito grande nessa coisa de casa
tento fazer uma abordagem flertando com a psicanálise. Acho que a pergunta também é um pouco por aí, para saber, né? Acho que tem muitas possíveis abordagens do assunto, mas por eu me escorar na psicanálise, para talvez me aproximar de algo que poderia ser entendido como espaço psicológico, fiquei curiosa para saber como você está abordando. Vou desligar aqui. Yara, Oi. Esse termo de fluxo de consciência, ele foi cunhado, né, por William James. Eu não estou utilizando nos meus estudos, porque eu não estou entrando nessa questão. Por gentileza, alguém... É por causa do Sidney, né? Utilizei esse conceito para essa apresentação, porque eu já tinha utilizado na minha monografia, mas agora não estou utilizando no meu projeto, né? Eu estou mais na questão do imaginário. Mas é o William James que cunhou essa expressão, né, fluxo da consciência, e se você se interessa por psicanálise, tem uma tese, uma dissertação de mestrado, que se chama Mitos e Arquétipos, o Som e a Fúria. Eu agora esqueci o nome é um homem. É uma dissertação maravilhosa, assim, eu acho que você vai se interessar muito, porque ele destrincha muito bem também essa obra, nessa questão dos mitos, né? Ele utiliza mitos gregos e arquétipos do sul, por exemplo, o arquétipo de uma mulher, de um pai. Essa dissertação mostra como que Faulkner subverte todos os arquétipos que existiam no sul. O pai não é um pai presente em casa, é um pai alcoólatra, que não tem nenhuma força dentro da casa. A mãe é totalmente desprovida de afeto pelos filhos. O que mais? A mulher que tinha que engravidar depois do casamento, engravida, ela é promíscua, engravida de um cara, casa com outro, depois tem que abandonar o filho e fugir. É muito interessante essa dissertação. Se você colocar no Google, você encontra mitos e arquétipos em O Sonho e a Fúria. Então, eu tenho utilizado mais... Escrevi um artigo agora que é sobre a representação da mulher em O Sonho e a Fúria, porque não existe voz narrativa feminina, né? Não, O Sonho e a Fúria. Sempre você está na mente dos três homens e depois o narrador onisciente. E sempre leio os críticos dizendo que é o Faulkner, esse narrador onisciente. Então, a mulher não tem voz. E Faulkner se defende dizendo que a história, na verdade, é sobre a irmã, que é a Carrie, que ela afeta todos os irmãos, ela afeta a família toda, e ela tem mais beleza, né? Ela é mais pura. Então, na verdade, o meu estudo é sobre isso, porque eu queria mesmo era fazer uma apresentação, e aí eu me encaixei no tema de espaço, aproveitando esse conceito de fluxo da consciência e espaço psicológico, né? Mas depois a gente troca contato para a gente, né, trocar algumas referências, Yara, porque eu gosto muito do Carlo Ginzburg, li muito durante a graduação, é um historiador também nessa linha da análise, né? Uma outra abordagem. Sim, Traz muita literatura, né, para discutir temas históricos. A questão do Faulkner é que tem muitas abordagens diferentes, né? Sim. Por exemplo, não tem como abarcar tudo em um trabalho. Sim. Pode falar sobre tantas coisas, mas esse fluxo da consciência, inclusive, quando eu escrevi a monografia, eu procurei algum autor sobre isso. Eu encontrei um livro pequenininho, assim, e poucas páginas que falavam. E aí esse autor que fala sobre William James. Agora, se tem algum teórico na literatura que escreveu sobre isso, eu também não conheço. O que eu conheço é superficial, né? Porque talvez uma forma de pensar sobre espaço psicológico num texto que nem O Som e a Fúria seja pensar também a forma que as questões espaciais, tanto macro, né, então as questões da região, quanto as questões da casa, digamos, são impregnadas pelas vozes que compõem o romance, sobretudo talvez a voz onisciente. E não sei, fiquei pensando se na imagem, isso a partir da imagem
do Sartre, na verdade, né? Por causa dessa coisa acelerada, então que você vai perdendo muita coisa. É absolutamente parcial e fugaz, mas que tem também uma questão da sensação, talvez, que possa ser transmitida por causa da ferramenta do diálogo, né? Então, que esse diálogo, ele passa não uma coisa fidedigna, mas talvez uma sensação de determinado tempo e lugar. E uma sensação claustrofóbica um pouco. Enfim, exatamente. Foi muita coisa que me veio por causa dessa imagem que você trouxe. Porque você fica preso numa mente, né? E num ambiente também, né? Dessa casa. Um ambiente sufocante. E o último capítulo, que é o narrador onisciente, ele descreve muito mais a empregada, que é a negra, né? A Dilsey. Ela é o que traz a ordem nesse caos da família. O Faulkner disse que é a personagem preferida dele, a Dilsey. E ela chega na casa, ela mora num casebrezinho perto, quando ela entra na casa para começar a preparar o almoço, as coisas vão se iluminando, ela vai acertando o relógio, significa que é como se ela que tivesse uma concepção certa do tempo, né? Os outros não estão desregulados. Então, o relógio bate 5, aí ela sabe que são 8 horas, ela ajeita. É muito cheio de simbolismo essa obra, né? Muito motivos a obra. A questão do tempo, da água, da sombra. E é um romance com pouquíssimos diálogos. É sempre monólogo interior, né? Inclusive, essa diferença entre monólogo interior e fluxo da consciência também é uma coisa que eu não sei diferenciar muito bem, né? Muitos escritores usaram o monólogo interior, inclusive o José Lins do Rego, porque eu estudei ele também, né? Minha monografia eu comparei os dois. Muitas coisas. Eu imagino que José Lins do Rego tenha lido. Qual romance? Do Rego? José Lins do Rego? É. Eu li Usina e Fogo Morto. Fogo Morto é incrível a semelhança com o Tonha Fúria, incrível. Até essa questão também da divisão dos capítulos, né? A angústia de cada um, a loucura dentro de um espaço e de um tempo. É muito interessante essa semelhança com esses dois autores. Mas, Yara, então, uma referência sobre o fluxo da consciência que eu conheço é esse William James. E até se alguém souber, se alguém tiver alguma outra referência aí, quiser compartilhar, né, com a gente, seria interessante. Mas depois a gente pode dialogar, né, de pesquisas, eu posso também procurar com outras pessoas, porque no momento também não é minha prioridade agora esse assunto. Tem mais algum comentário? Já esgotou o tempo, mas né? Mas como estávamos, né, como tivemos as ausências, ainda estamos dentro do prazo normal. Então, mas para não se estender muito, caso alguém ainda tenha mais uma colocação, se não, damos por encerrado. Ninguém? Ok? Então... Alan, só dizer que eu gostei muito da sua apresentação. Quando eu estava lendo sobre espaço e literatura, esse capítulo sobre poesia eu tive que pular, porque eu achei muito complexo, né? É uma abordagem muito complexa você tratar o espaço na poesia. Ainda mais para alguém que é de história, gente. Vocês têm que ter. Mas gostei muito, tá? Parabéns pela sua comunicação. Obrigado. Só então fazer considerações finais, né? Mas eu sempre tive muito mais um pezinho para poesia, né? Sempre gostei bastante. E o Manuel de Barros sempre me acompanhou, né? Então acho que, um pouco diferente do André, como ele havia mencionado, né? Que teve dificuldade em sentar e escrever, eu acho que o Manuel de Barros, para mim, hoje, ele atua muito como um reencantamento de mundo nesse caos que a gente está vivendo, né? Então, quando às vezes eu sento para escrever alguma coisa que tem os poemas dele assim, eu começo a reler os poemas para poder ir trabalhando as análises, né? Então aquilo vai me dando uma certa motivação, né? Que depois vai se desgastando até eu precisar escrever de novo, né? Mas o que me deu um pouco de esperança trabalhar com o Manuel de Barros e espaço é porque eu encontrei outras obras já, né? Que estavam trabalhando com o Manuel. Né? Inclusive tem um livro de um padre, que agora me foge da cabeça o nome dele,
né, que é um livro inteiro sobre paisagem em Manuel de Barros, né, ele vai trabalhar com, desde Heidegger, vai trabalhar outros conceitos, assim, né, um livro da capa verde, inclusive, e daí ter esse respaldo, até um trabalho mais recente sobre fenomenologia, né, em paisagem no Manuel de Barros, eu achei bastante interessante, decidi averiguar. No entanto, uma parte do processo da minha dissertação é fazer essa curadoria dos poemas dele para encontrar realmente onde tem maior manifestação de espaço, poder focar na análise desses, né? Porque o meu interesse era chegar naqueles poemas mais da fase mais madura dele, vamos dizer assim, em que daí ele faz totalmente essa transvisão, essa transversão dos lugares, né? De um olhar me tomou por garça e toda aquela construção, né? O rio passava no olho da garça, né? Então, chegar nesse momento porque eram esses os poemas que mais me atraíram para o autor inicialmente, né? Mas mesmo no começo dos primeiros livros dele, tem bastante espaço, embora ele seja um espaço mais representativo mesmo, né? Mas as coisas como elas são mais comportadas, né? E depois ele vai desenvolvendo esse desvio que ele faz, né? Da gramática, da sintaxe também, né? E para chegar nesse ápice aí, né? E, assim, não é assim, extremamente fácil, né? Tem umas leituras bastante tensas, então você tem que mastigar bastante, né? Mas vai saindo aos poucos, né? E vamos ver, né? A esperança é conseguir defender dentro de um ano e pouquinho ainda, né? Para poder defender daí já a dissertação final. O Alan, eu lembrei que o Igor, lá do grupo TOPS, do nosso grupo, que é da Federal da Bahia, o Igor Rossoni, ele tem um livro que é exatamente sobre isso, ó. Vocês dá para ver? Transfiguração Poética do Espaço, em Guimarães Rosa e Manuel de Barros. Né? Eu não sei como é que está a distribuição desse livro, mas qualquer... Está passando uma moto, não, desculpa. Mas qualquer coisa, você entra na próxima reunião, você chama ele no privado, alguma coisa, eu posso sondar também com ele. Aí eu vejo. Tá certo? Você tem esse livro não, né? Esse livro eu não tenho. Não. Eu vejo com ele, então eu te informo depois lá na reunião. Ok, sem problemas. Qualquer coisa, se você tiver o contato da Regina, ou quiser me mandar pelo e-mail também, acho que tem o meu e-mail lá na inscrição e no panfleto, pode me mandar também informações, a gente vai trocando e-mails daí. Ok. Bom, meus queridos, por hoje, quer dizer, por hora, eu acho que basta, né? Já estamos no tempo regulamentar. O Carlos, eu só não sei... parou e gravou? Eu estou com medo de perder essa gravação. O que é que eu preciso fazer agora? Até porque esse link vai ser reaberto às 19h. Só fechou? Está gravado automaticamente? Na verdade, eu acredito que seja só clicar no mesmo botão para encerrar a gravação, e à noite eu acredito que tem que encerrar a gravação, e aí à noite eu acredito que possa, eu não tinha trabalhado ainda com o Google Meet, mas eu acredito que seja iniciar uma nova gravação hoje pela noite, às 19h. Uma outra, né? Aqui tem a informação, interromper gravação, é isso que eu clico, né? Ela vai ficar armazenada onde? Na nuvem? Que eu saiba na nuvem, né? Então... Aí, depois, se precisar de algum apoio técnico, você pode mandar um e-mail para mim, ou eu posso contratar a equipe técnica também, para verificar armazenado, para ter esse acesso. Fique tranquilo. Tá certo, acho que deve ficar. Bom, se tiver perdido, aí a Érica, que está falando em memória, ela se responsabiliza por fazer um relato de tudo que aconteceu aqui. Porque dependendo da minha memória, está todo mundo lascado. Muito obrigado a vocês, né? Eu convido também a todos para participarem, né, dos demais dias, ver as outras... Eu vou estar todos os dias mesmo nas sessões coordenadas pelo professor Osiris e o Sidney. Acho que com exceção de amanhã, porque eu vou precisar resolver uma coisa em cartório. E cartório não tem hora certa, né? Mas todos os dias eu estarei presente também, né? E a gente vai conversando e tal, né? É um grupo bom, né? 40 pessoas. 40 pessoas pensando no espaço, isso é um sonho, né? E lembrando, convido também, mais uma vez o convite do professor Sidney para procurar, não me lembro nem o endereço, mas teria procurado, da Joel, que vai acontecer exclusivamente de forma virtual. Né? O tema central dessa Joel é literatura e pandemia, mas os trabalhos podem ser sobre qualquer coisa, né? Mas quem quiser apresentar dentro da temática central do evento seria interessante, né? Então, as mesas redondas todas serão sobre
artes e pandemia, né? Não só literatura. Então, um abraço a todos. O Sidney está falando aqui. Fiquei cortado da comunicação. Só os vejo e os ouço, não consigo emitir nada. Nossa. Que pena, estava tão boa a fala de Sidney. Obrigado a todos e a todos, até a próxima. Sidney, às 7h hoje, viu? Se você puder. Ok? Um abraço a todos. Então. Obrigada, gente, aí pelo colóquio. Até mais. Logo. Até mais. Obrigada. Obrigado a todos também. Parabéns, Érica, não tive oportunidade de parabenizar. Obrigada, só queria